Oi pessoal, tudo bom? Eu sou João Fonseca, eu sou interno de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e vou dar continuidade hoje aos vídeos relacionados às hérnias de plegia abdominal, voltado nesse caso às hérnias inguinais. Vamos dar continuidade ao tratamento. Já falamos no vídeo anterior sobre a herniografias e hoje vamos falar sobre as técnicas que envolvem o uso de prótese, as hernioplastias, além das técnicas videolaparoscópicas. E aí vamos começar com uma frase dita por Theodore Billroth, que foi um cirurgião muito importante, cirurgião do aparelho digestivo, em carta para Vincent de Cizene. Ele diz: se pudéssemos produzir tecidos com a densidade e resistência das faces e tendões, o segredo da cura radical das hérnias seria descoberto. E aí nós vamos então falar das próteses, que vão ser o elemento que vai fazer essa densidade e resistência similar de fáscias e tendões. A primeira técnica que nós vamos falar, e uma das técnicas mais importantes nesse quesito, é a técnica de Liechtenstein, desenvolvida em 1986, que é considerada como a mais importante hernioplastia desse caso. Ele introduziu, Liechtenstein, o conceito de tension free, ou de manejo, de correção livre de tensão, com o uso de tela protética, a tela de polipropileno. Ele observou que a recidiva das hérnias estava associada muito com a tensão da sutura, então a tela vai fornecer a sustentação biomecânica à parede abdominal sem excesso de tensão. É um método simples e prático e consiste na aplicação de uma prótese, a tela, de polipropileno no canal inguinal. Ela é fixada ao ligamento inguinal e ao tendão conjunto. O objetivo do uso dessa tela é reconstruir o canal inguinal e fechar o anel inguinal profundo. A técnica, como é feita? O canal inguinal é dissecado para expor o ligamento inguinal e o tubérculo púbico, e a área é ampliada de forma suficiente para a colocação da tela. A tela é um retângulo de cantos arredondados medindo cerca de 7 por 15 centímetros. A tela deve ser cortada o suficiente para ter margens de 2 a 3 centímetros acima do trígono de Hasselbalch. A porção lateral da tela é cortada em duas caudas, e esse corte é feito no terço mais superior lateral. A porção medial é fixada na bainha lateral do reto abdominal e deve sobressair de 1,5 a 2 cm do tubérculo púbico. A fixação é feita com sutura de fio inabsorvível monofilamentar, sutura descontínua. No superior, ela é fixada na aponeurose do oblíquo interno e as caudas elas vão entrelaçar o anel inguinal profundo e o cordão espermático. Lateralmente, ela é fixada, com sutura também descontínua, ao ligamento inguinal. Então vamos observar que a área é totalmente dissecada. Nesse caso, o anel inguinal já foi dissecado, tudo aquilo que deveria ser reposto, então foi feita a redução do conteúdo herniário, ressecção do saco herniário, e nós vamos agora partir para a colocação da tela. Nós temos aqui a mobilização então do conduto espermático, revelando o chão do canal inguinal. Nós temos aqui destaque alguns nervos importantes que vamos ter que ter cuidado para não lesá-los. Então nós temos o nervo ilioinguinal, o nervo ilipogástrico e dentre alguns outros. Feita essa exposição, nós temos aqui também o tubérculo púbico, que vai ser importante ponto anatômico para a colocação da tela. A tela vai ser colocada e aquele corte, que é incisado, ele vai passar sobre o canal inguinal. Então, lateralmente, ela vai ser fixada com pontos contínuos sobre o ligamento inguinal. Posterior a isso, a outra parte medial, ela é ultrapassada, pelo conduto espermático, então ele vai entrelaçar tanto o conduto espermático quanto o anel inguinal profundo, e medialmente nós temos a fixação da tela na bainha do oblíquo interno, na sua aponeurose. E superiormente, nós temos então a fixação também da parte superior na bainha do oblíquo interno, como também uma parte no ligamento inguinal. E aí nós temos a colocação da tela, em que o ducto espermático fica sobre essa tela, e além disso a proteção do anel inguinal profundo fica com a tela entrelaçando esta região. Sem dúvidas, a técnica de Liechtenstein é a técnica de reparo de hérnia inguinal mais empregada atualmente. A taxa de recidiva, algumas literaturas falam de 1 a 2%, mas a grande maioria delas diz que é menos que 0,5% de recidivas, mas há algumas desvantagens associadas. Há uma maior incidência de neurodínia ou neuralgia por lesão de nervos, aqueles nervos que eu citei e demonstrei na imagem, que é uma dor que vai se manifestar no trajeto nervoso. Há também uma intensa fibroplastia local pela colocação da tela e resposta inflamatória a esse corpo estranho, tá? Nós temos outra técnica, que é a técnica de tela dupla de Dilbert, de 1999. Ela é também chamada de técnica de sistema de Prolene de hérnias, ou Prolene Hernia System, ou PHS. Esse sistema de telas ele vai fazer a proteção do orifício miopectíneo como um todo. A prótese faz um reforço tanto anterior quanto posterior da face transversal.
O acesso ele pode ser feito pelo anel inguinal profundo, com dilatação do anel inguinal profundo, e é a forma mais frequente nos casos da hérnia indireta. E aí o saco é dissecado e excisado por meio do cordão espermático. O acesso também pode ser feito pela própria face transversal e no caso das hérnias diretas nessa situação, e a tela vai ser colocada no meio da incisão de abertura. A fixação ela é feita apenas na camada anterior da tela, com 3 a 4 pontos que vão ancorar essa camada anterior da prótese no chão do canal inguinal. Há alguns riscos de hemorragias e hematomas porque a colocação da parte posterior da tela é feita depois de uma dissecção às cegas com o instrumental ou com o próprio dedo do cirurgião. E essa dissecção à cega do espaço pré-peritoneal abre margem para maior risco de lesão vascular, por isso que tem um risco maior de hematomas e hemorragias. Então aqui nós temos a simulação do uso da tela dupla na hérnia indireta, em que há uma dilatação do anel inguinal profundo. E vejam, a dissecção do espaço peritoneal aqui revela, assim, né? A gente entende porque é maior risco de lesão vascular, porque ele não está vendo onde o instrumental está passando, né? E as variações vasculares anatômicas de cada paciente são únicas. Então é dissecado um anel inguinal profundo, e aqui a passagem desse sistema, em que a face posterior vai ficar no espaço pré-peritoneal e a face anterior fica anteriormente, onde é a fixação feita. E aí também, novamente, a manipulação digital e a colocação da tela por meio do anel inguinal profundo dilatado. E aqui nós temos um modelo, né, que fala sobre a colocação da tela dupla na hérnia direta, em que a então é feita pela incisão da face transversalis justamente sobre o defeito. E aqui nós temos então a incisão feita, né, o que seria a incisão feita na altura do trígono de Hasselbalch, e a colocação passagem da tela dupla de Gilbert. E aí nós temos uma comparação entre as hernioplasties aqui apresentadas, né, de tela dupla ou de Lichtenstein, comparado com as herniografias. E observamos claramente que o uso de prótese ele foi revolucionário, porque a taxa de recidiva ela é muito menor quando comparada às técnicas de herniografia, inclusive com a Shouldice, que é considerada uma boa técnica. Uma variação de Lichtenstein que vale a pena ser citada é de plug and patch, que foi desenvolvida em 1974 e é também chamada de técnica guarda-chuva. Ela foi descrita inicialmente por Lichtenstein, em que apresentou o uso de uma prótese como um plug, que inicialmente ele foi utilizada para reparo de hérnias femorais ou hérnias inguinais recidivantes. A técnica acabou sendo expandida, então Gilbert expandiu ela para reparo primário de hérnia inguinal indireta, com inclusão de uma prótese no assoalho. E Rutkin Robbins também desenvolveu a técnica para reparo da hérnia inguinal direta. Como é que ocorre a manipulação da tela e da técnica? Então a tela primeiramente ela é cortada e enrolada em formato de cone, como é que demonstrado na figura. Há um corte, a enrolação até ficar nesse formato de cone. E essa tela é colocada diretamente sobre o defeito. No caso das hérnias indiretas, ela é colocada ao lado do cordão espermático, justamente no anel inguinal profundo. No caso das hérnias indiretas, é feita também uma incisão na face transversalis, logo sobre o abalamento. E a margem da tela, então, ela vai ser suturada no defeito. Por fim, outra tela, e aqui como é demonstrado nessa imagem, ela é colocada no chão do canal inguinal, de acordo com o padrão técnica de Lichtenstein. A desvantagem está muito associada ao formato 3D do cone, porque este formato 3D do cone foi associado a algumas complicações, como sensação, incômodos ou até dor no pós-operatório, a migração desse cone, e aí vai estar associado a complicações mais graves, a erosão ou ao mechoma. E esse mechoma é o encolhimento da tela em um formato arredondado, fazendo manifestações clínicas de massa abdominal. Por todas essas complicações, ela não é feita em muitos serviços. Então aqui nós temos um exemplo da técnica aplicada à hérnia indireta. Aqui nós temos o conezinho plug aplicado no anel inguinal profundo e posterior a isso outra tela aplicada ao chão como o modelo Lichtenstein. Algumas literaturas eles vão chamar de reparo, técnica ou operação de Rutkin Robbins, porque ele que adaptou a técnica de plug and patch para essa aplicação no reparo direto das hérnias inguinais indiretas. E aqui nós temos então a aplicação da hérnia direta, em que há uma incisão da face transversal logo sobre o abalamento, e aí a tela, o conezinho é colocado nesse defeito criado, ele é fixado lateralmente ao defeito, e no posterior a isso, uma tela é colocada sobre o chão do canal inguinal, no modelo Lichtenstein como já descrito. Alguma caracterização da posição das telas de acordo com a técnica de hernioplastia. Nós temos aqui 5 variáveis: autor, dimensão da prótese, posição da prótese, proteção do anel inguinal profundo e posição do funículo. E aí, comparando a técnica de Lichtenstein, é uma técnica que usa uma tela de 16 por 8 cm e ela é cortada no intraoperatório.
A posição da prótese ela fica sob a fáscia transversalis e é fixada nas estruturas adjacentes. A proteção do anel inguinal profundo ela é feita pela prótese entrelaçando o funículo. E o funículo ele fica abaixo da aponeurose do oblíquo externo. Já na técnica de Gilbert ou do tela dupla, usa-se uma tela de dimensão de 8 por 4 centímetros e ela é cortada também no intraoperatório. A prótese vai ficar sob a face transversal, mas ela não é fixada nas adjacências. Lembre-se que a face anterior ela tem 4 a 6 pontos fixando ela no chão do canal inguinal. E a proteção do anel inguinal profundo ela é feita pelo formato guarda-chuva no espaço pré-peritoneal. E o funículo ele também fica abaixo da aponeurose do oblíquo externo. Já a técnica de Rutkin Robbins, que é a técnica de plug and patch para hernia indireta, usa também telas com 8 4 centímetros, elas são pré-cortadas para poder fazer o plug. A posição da prótese ela fica sobre a face transversalis, também fixa nas adjacências, porque lembre-se, a tela final ela é similar à técnica de Liechtenstein. A proteção do anel inguinal profundo ela é feita porque um cone ele é colocado no espaço pré-peritoneal, né, no anel inguinal profundo, e o funículo ele fica abaixo da aponeurose também do oblíquo externo. Há também uma técnica que vale a pena ser mencionada, que é de reparo gigante ou de reforço do saco visceral, que é a técnica de estopa. Ela usa uma tela gigante, uma tela ampla, que é colocada no espaço pré-peritoneal por via anterior. A técnica para reparo unilateral é acompanhada de uma incisão de Pfannstiel de 8 a 10 centímetros ou uma incisão transversal baixa, porém acima do anel inguinal profundo. A face transversal é incisada e o espaço pré-peritoneal é dissecado amplamente. E aí vai ser exposto o ligamento pectíneo, o trato ilio-púbico e a porção antero-superior da crista ilíaca. Já no reparo bilateral, a incisão é transversal, porque ela permite maior expansão do espaço pré-peritoneal. A tela é colocada na porção inferior do espaço pré-peritoneal. E a fixação é feita por grampos. Medialmente, ela é fixada no espaço de Retzius, que é o espaço entre a bexiga e a sínfise púbica. Lateralmente é fixada na fossa ilíaca, cobrindo o cordão espermático. Isso é feito por 8 pontos descontínuos e de acordo com esse polígono aqui demonstrado na imagem, na parede abdominal anterior. A ideia de não cortar a tela é importante. Então, cortar de tela para acomodar o cordão espermático, ele foi associado à predisposição de recidivas, por isso que não é recomendado. E a gente observa aqui na imagem final que ela é colocada de forma inteira, ampla, por isso que é chamado de reparo gigante, sem corte ou incisão. E aí ela faz um reforço importante do abdômen inferior. Agora, encerrando as técnicas de cirurgia aberta, inclusive de hernioplastia, vamos falar das técnicas videolaparoscópicas. A técnica videolaparoscópicas, como a gente já disse, as técnicas abertas são consideradas técnicas de reparo anterior, essas são de reparo posterior. Há pontos anatômicos importantes da laparoscopia. O primeiro deles que eu queria citar é o triângulo da destruição, ou triângulo de Dunn. Ele é delimitado medialmente pelo ducto deferente, aqui demonstrado, lateralmente pelos vasos gonadais, e a base desse triângulo é o peritônio. E os conteúdos relacionados a esse triângulo são os vasos ilíacos externos, a veia ilíaca circunflexa profunda e o nervo femoral, além do ramo genital do nervo gênito femoral. Nós temos outro ponto anatômico importante, que é o triângulo da dor, ou Triangle of Pain. Ele é delimitado supermedialmente pelos vasos gonadais, aqui delimitados, lateralmente pelo peritônio e inferomedialmente pelo trato ilio-púbico. Nos conteúdos relacionados a esse triângulo, nós temos o ramo femoral do nervo gênito femoral, nós temos o nervo cutâneo femoral lateral e o nervo femoral. Além disso, nós temos o círculo da morte, o Circle of Death, que na verdade é um importante arranjo vascular. Ele é composto pelo vasos ilíacos comum, os vasos ilíacos internos, os vasos ilíacos externos, aqui demonstrados. Além disso, os vasos do obturador, que é uma anastomose da ilíaca externa, e os vasos epigástricos inferiores. Bom, lembrando aqueles marcos anatômicos discutidos no vídeo do canal inguinal, nós temos aqui uma visão interna da laparoscopia. Então aqui nós temos em azul a linha que vai delimitar o ligamento inguinal. Nós temos aqui os vasos epigástricos e a bainha do reto abdominal. Então esses três elementos eles vão circundar o trígono ou triângulo de Hasselbalch. E é nesse lugar que nós temos as hérnias diretas. Superior a ele nós temos o anel inguinal profundo, onde emergem as hérnias inguinais indiretas. Inferior ao trígono de Hasselbalch, nós temos o trígono femoral das hérnias femorais.
Ao lado do trígono femoral, nós temos o ducto deferente, que junto com os vasos espermáticos, eles delimitam o triângulo da destruição, que é uma marca anatômica importante para a laparoscopia. E aqui nós temos veias e artérias importantes. Além disso, nós temos lateral a ele, também delimitado pelo ligamento inguinal e pelos vasos espermáticos, o triângulo da dor, o triangle of pain, em que aqui contém uma série de nervos importantes que devem ser poupados e avaliados durante as técnicas de reparo laparoscópico. Como já citei, né, a abordagem laparoscópica é a abordagem posterior para reforço da parede abdominal, e há dois principais métodos que nós vamos citar aqui hoje, que é o reparo transabdominal pré-peritoneal, ou técnica TAP, ou reparo totalmente extraperitoneal, que é a técnica TEP. É importante citar que esse tipo de abordagem tem necessidade de anestesia geral. Então, pacientes com contraindicações para anestesia geral não podem ser submetidos a reparo laparoscópico. A atenção também deve ser dada a casos de estrangulamento ou encarceramento, porque é recomendado, nesse caso, converter para a técnica de cirurgia aberta. As hérnias bilaterais e recorrentes, elas apresentam forte recomendação para serem abordadas por via laparoscópica. Tanto a técnica TAP quanto a TEP, elas são grauadas de superioridade à técnica Liechtenstein para as hérnias recorrentes. Mesmo que a abordagem primária tenha sido aberta, ela deve ser reabordada por via videolaparoscópica. As recomendações básicas para todas as técnicas é que o paciente deve ser abordado durante a técnica por posição de Trendelenburgo. O cirurgião deve ficar contralateral à hérnia e o primeiro auxiliar de frente para ele, e os braços do paciente vão ficar em paralelos e rente ao corpo. Bom, falando do procedimento transabdominal pré-peritoneal, a técnica TAP, ele confere vantagem porque apresenta uma visão intraperitoneal. Então ele é útil para reparos bilaterais ou defeitos muito largos, ou onde há aderências de cirurgias prévias. O acesso à cavidade abdominal ele pode ser feito por uso de um trocárter dissecante ou pela técnica de Hanson. E aí faz o pneu peritônio com a pressão intraabdominal de até 15 mm de mercúrio. Aí 2 trocáteres de 5 mm são inseridos lateralmente no abdômen, na altura da cicatriz umbilical, e um trocáter de 5 mm ele é inserido ligeiramente abaixo da cicatriz umbilical. Esses locais vão evitar lesões dos vasos epigástricos inferiores. Então, depois disso, o paciente é colocado em posição de Trendelenburgo, né, sobre visualização direitinho. É feito o inventário dos órgãos da cavidade abdominal inferior, e a incisão peritoneal deve ser feita na altura do ligamento umbilical médio, de 3 a 4 centímetros acima do defeito da hérnia. As bordas do peritônio são então retraídas. O espaço pré-peritoneal é acessado e dissecado para a exposição do cordão espermático. E aí vem a colocação da tela. A tela, que é de 10 a 15 centímetros, ela é passada e enrolada por meio do trocáter maior, um trocáter de 12 milímetros. A tela é posta para cobrir todo o orifício miopectíneo. Ela é fixada lateralmente por grampos na crista ilíaca anterior ou no ligamento de Cooper. Os grampos são colocados acima do trato iliopúbico, evitando lesão dos nervos cutâneo femoral lateral e do ramo femoral do nervo gênito femoral. As bordas do peritônio, então, são reaproximadas e estruturadas totalmente para evitar qualquer contato da tela com os intestinos. Posterior a isso, o abdômen é dessuflado e todas as aberturas elas são suturadas e fechadas. Então aqui nós temos o paciente, a posição dos acessos, então 2 trocáteres de 5 mm laterais na altura da cicatriz umbilical, e um acesso é feito no inferior da cicatriz umbilical. E aqui nós temos então a visão interna laparoscópica do prolapso da hérnia inguinal direta pelo defeito. Ele é reduzido, retraído de volta para a cavidade abdominal, o que vai revelar o defeito da hérnia inguinal direta. Esse defeito é totalmente dissecado do espaço pré-peritoneal, que está a visão pós-dissecação. E depois disso, a tela é fixada e colocada para proteger todo o orifício miopectíneo. Então, a reaproximação e sutura do peritônio, que deve ser feita com sutura contínua. E observe que no final, todo o peritônio bem fechado, ele evita totalmente o contato das vísceras abdominais com a tela, o que vai evitar complicações como erosão, dentre outras. A outra técnica é o procedimento totalmente pré-peritoneal, ou técnica TEP. A diferença, ou que pode também ser considerado como vantagem, é porque você tem um acesso ao espaço pré-peritoneal sem acessar o espaço intraperitoneal. Isso minimiza os riscos de lesões de órgãos abdominais internos ou, posteriormente, a ocorrência de uma hérnia incisional no local da incisão do porta-cade ou do trocáter. As indicações são similares à técnica TAP,
Podem ser feitas para hérnias bilaterais ou até unilaterais, ou se o paciente teve cirurgias abdominais prévias, porque aí vamos ter uma condição de extrema aderência, aí pode dificultar a técnica laparoscópica, ou se ele fez um reparo anterior aberto desta hérnia. A técnica ela começa com a pequena incisão feita abaixo da cicatriz umbilical, o subcutâneo é dissecado até a face do reto abdominal. E aí o reto abdominal também é dissecado e o instrumento com um balão dissecador ele é inserido. E esse balão, esse endoscópio vai sendo prosseguido em direção à síntese púbica. Lá o balão começa a insuflar sob visualização direta de um laparoscópio de 30 graus. Ele vai sendo insuflado lentamente, esse balão vai dissecando todo o espaço pré-peritoneal. Pode ser que, quando a dissecação estiver completa, o balão ele então é substituído pelos trocáteres e o pneu peritônio é estabelecido. Esse pneu peritônio também deve atingir uma pressão em torno de 15 milímetros de mercúrio. Aí 2 outros trocáteres vão ser inseridos na linha média abaixo da incisão inicial. Os trocáteres são colocados sob visualização direta. Depois de colocado direitinho, o paciente é posto em Trendelenburgo e o reparo da hérnia ele segue similar à técnica TAP anteriormente demonstrada, inclusive com colocação de tela. Aqui nós temos então a incisão inicial com abertura e dissecção do músculo reto abdominal, com o endoscópio chegando até o espaço pré-peritoneal. Ele vai sendo prosseguido até a síntese púbica e lá o balão começa a insuflar e secar todo o espaço pré-peritoneal. Depois de feito isso, o balão é retirado e o pneu peritônio é estabelecido e aí é inserido os outros trocáteres, que são inseridos trocáteres de 5 milímetros, 3 abaixo da cicatriz umbilical, como aqui disposto na imagem. Bom, aqui estão as referências dessa aula. Encerramos então aqui a discussão relacionadas a tanto as hernioplastias abertas quanto as técnicas videolaparoscópicas de correção das hérnias inguinais. No próximo vídeo nós vamos encerrar os vídeos de hérnia e falar sobre as complicações associadas ao reparo das hérnias inguinais. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.